Muito bem, minha gente, nós vamos voltando aqui para o estúdio agora para seguirmos batendo papo, sabatinando não, que sabatinando é expressão horrorosa. Isso me lembra a quarta série com a tia Terezinha. Pra mim significava ela fazia sabatina. Eu pensei que significava aquela surra que a gente toma da professora quando a gente fazia merda. Eu nunca tomei surra de professora, não. Você tomou surra de professora, isso é tentado à infância. Aquelas histórias de voo. Não, você tá confundido com a palmatória, aquelas histórias de palmatória e tal, né? A palmatória até, às vezes rolava uma palmatória depois da sabatina, mas não, a sabatina não é isso. Mas sabatina eu tô assim, muito de tempo de escola, botar a gente na parede, responde agora, vai 15, 20 perguntas orais e tinha que ter que responder, é um horror. Eu não vou fazer isso, eu gosto muito de bater papo e está aqui na minha frente já a Carol Guedes, Carol mesmo, né? Carol Guedes, que é candidata a deputada estadual pelo PSD, é isso? É isso. Inclusive eu vi um folheto seu voando por aí, por dentro do estúdio, não sei onde foi parar, tem uma aí à mão, não? Vou pegar daqui a pouco. Depois providencia para mim um folheto dela, por favor. A Carol é candidata a deputada estadual e colega nossa aqui na Rádio Bicuda, né? Faz programa aqui também, faz programa é horrível também, né? Apresenta um programa, que mané faz programa, né? Que coisa horrível, cara. Ela apresenta um programa, qual é o nome do programa que você apresenta? Papo de Educação. Papo de Educação. E aí, nada mais natural do que ela vir falar com os ouvintes da Bicuda, que já são acostumados a ouvi-la no programa e agora vão ouvir a candidata Carol Guedes, que provavelmente tem uma base aí de campanha situada na educação. Eu quero que você se sinta à vontade como você se sente apresentando seu programa. O microfone é seu, de verdade, então você pode falar à vontade o que você quiser bem entender. Me conta um pouquinho da sua história. Como foi chegar a candidata? Tá com esse estômago todo? Eu tô, Jansen. Bom dia. Bom dia. Primeiro quero agradecer o seu convite, o convite da Rádio Bicuda, que tá aqui sempre de portas abertas, né, para que a gente leve informação para essas comunidades aqui ao redor de Vaz Lobo ou pela internet, para quem é mais distante, porque a informação é muito importante, principalmente nesse cenário político que nós estamos, né? Acho que a gente está num cenário, uma das eleições mais difíceis, então agradecer aí ao nosso presidente Evandro, ao Vitor, nosso operador de som, pela disponibilidade de sempre. E aí, Jansen, respondendo a sua pergunta, né? Como é que eu resolvi vir candidata? Eu sou uma mulher cria do Meier, subúrbio do Rio de Janeiro. Somos cria do Meier. Somos, então. Eu sou do Caxambi. Ah, legal. Minha mãe é camelô, meus pais são camelôs ali na Dias da Cruz, né, em frente ao Galeto. E meu pai precisou parar de estudar com 12 anos de idade, né, para ser feirante quando o pai dele morreu. E eu sempre chamo atenção pro trabalho infantil, né, que era tão normalizado naquela época. Tão comum, né? E é algo que a gente vem, até enquanto professora, né, uma coisa que eu venho muito tentando combater. Hoje a gente tem muitas crianças nos sinais, mas enfim. Eu costumo dizer que meu pai deu continuidade aos estudos dele através de mim, né? Meu pai investiu muito nos meus estudos, então chegou no 3º ano do ensino médio, eu pleiteando uma vaga para uma universidade pública e pensando o que eu ia fazer. E eu entendi que eu tinha que ser professora, né? Porque a educação transformou a minha vida e através da educação eu poderia transformar a vida de outras pessoas. Fui ser professora porque se a gente transforma a vida de 5 alunos em sala de aula, a gente que é professor sabe que isso já é transformador. Verdade. Né? E aí cheguei, fiz a graduação, mestrado, doutorado, estive sempre em sala de aula, dando aula em pré-vestibular social. Você é doutora em História. Sou doutora em História, pela Universidade Federal Fluminense. Muito legal. Né? E aí dei muitas aulas em pré-vestibular social, porque as pessoas precisam saber que a universidade é de direito deles, né? A universidade é de direito de todo mundo, as pessoas precisam estar lá dentro. E as periferias, as comunidades também. E aí, no ano de 2021 eu recebi um convite para gerir a área de eventos e projetos sociais da Fundação Planetário, né? Depois acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente fez um processo de democratização e de acesso àquele equipamento cultural. E no ano de 2022 eu geri um projeto também na Secretaria Municipal de Educação. Só que eu entendi, Jansen, que a gente precisa de representatividade na política, né? Mas essa representatividade, pessoas que estejam preparadas para ocupar esse espaço. Porque nós precisamos de mulheres negras, sim, né? Nós somos maioria na população do Brasil e do estado do Rio de Janeiro.
Só que quantas dessas mulheres hoje também que estão colocando seu nome à disposição estão preparadas, né? Eu me preparei durante muito tempo, ou dentro da universidade, ou inclusive até em cursos de formação política, que hoje vem crescendo muito no Brasil esse tipo de curso, para ocupar esse espaço, porque eu também, né, enquanto uma eleitora, enquanto uma brasileira, também senti a ausência de pessoas que me representassem e de pessoas que colocassem a educação como prioridade. Se você olhar para dentro da Alerj como candidata e tentar encontrar qual seja o espaço ideal para você, em que espaço de segmento de problema que nós temos com maior gravidade, além da educação, que já é uma observação, já é um fator de observação sua, você também acha que precisaria atuar? Porque o problema nós temos aos borbotões, né? Na educação, onde você já se propõe a trabalhar e já realizou algumas coisas nesse sentido, na saúde, na segurança pública, na geração de emprego e renda, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando um corolário de problema que nós temos. Sim. Olhando para dentro do papel de um deputado estadual, o que você enxergaria como um espaço seu viável e de interesse? Muito boa pergunta, Jansen. Tem duas coisas que me tocam muito, né? Que são ligadas à educação, mas acho que a gente avança na pauta. Um é a geração de emprego e renda. Então, assim, eu acredito numa educação que gere emprego e renda. A gente tem dados importantíssimos no estado do Rio de Janeiro, né? Das nossas pessoas que estão aí procurando emprego, da população fluminense. 70% são jovens de 16 a 25 anos. Então, assim, os nossos jovens não saem preparados do ensino médio para o mercado de trabalho. E esse é um outro dado também, porque 70% das empresas diz que não contratam jovens porque eles realmente não estão preparados, né? Então, a gente tem um círculo vicioso aí, que se a gente expande as nossas escolas técnicas, expande as FATECs, moderniza os cursos que são oferecidos, né? Porque isso também é importante. Hoje a gente tem uma demanda aí de 24 mil vagas no Rio de Janeiro, se tratando de profissões atuais, profissões como robótica, programação, mídias sociais, que a gente não está preparando os nossos jovens para esse mercado de trabalho. Então a gente precisa modernizar e expandir essas FATECs, a gente precisa de uma educação integral, a gente sabe que a gente hoje concorre às nossas crianças com tráfico de drogas, né, as nossas crianças e os nossos jovens. A escola é um lugar de segurança alimentar, onde muitas crianças têm sua primeira refeição. A escola é um lugar onde muitas crianças denunciam abuso sexual que sofrem dentro de casa. A escola é o lugar onde uma mãe solteira e favelada sai de manhã e volta à noite para pegar o seu filho, né, no fim da tarde, sabe que ele está em segurança. Porque eu acho que é importante a gente pensar qual é a mãe que trabalha de 7 a meio-dia ou de 13 às 5, nenhuma. Né? Então, acho que eu trago duas problemáticas aí importantes da gente pensar e bater o pé lá na Alerj, que é a geração de emprego e renda, atrelada à educação e também essa questão das mulheres mães, né? Eu sou uma mulher mãe, tenho um filho de 4 anos, o Joaquim, e sei as dificuldades, o que é ser, né? Tá em campanha, por exemplo, uma loucura com um filho de 4 anos. E essas mulheres mães, muitas vezes, elas não têm oportunidade de estudar e nem trabalhar. Né? Uma outra coisa também que a gente defende muito é a criação de creches universitárias nas universidades estaduais. Existe uma lei de creche universitária para as universidades federais, mas ninguém está falando sobre isso nas universidades estaduais. É um projeto muito pouco custoso, porque você já tem a estrutura, você já tem ali estudantes de pedagogia. Uma porção de sala vazia. Sala vazia, né? Estudante de pedagogia, que você facilita a vida também desse estagiário, que já está dentro da universidade, e aí maneja o seu horário para estar ali dentro fazendo esse estágio obrigatório. E salas de acolhimento para mulheres mães dentro da educação de jovens e adultos, né? Desde 2007, a nossa educação de jovens e adultos está sofrendo a maior baixa dos últimos tempos. Óbvio que é um cenário pós-pandemia, muitas pessoas precisaram se reinventar no mercado de trabalho, empreender. A gente entende isso, mas muita gente não consegue estudar porque tem filho. O que você faz, né, com seu filho nesse momento? As escolas também têm salas vazias, né? O Estado pode fazer um convênio com o município para ter um pedagogo ali numa salinha, fazendo atividades, seja de recreação, enfim, com esses filhos
né, para que permitam que essas pessoas estejam dentro da escola. A educação profissionalizante no EJA também é algo que me toca muito e que tem a ver com a geração de emprego e renda. Porque você pega aí mulheres, né, que começam a estudar com 50 anos, depois que os maridos faleceram porque não deixavam elas estudar antes. Você pega aí senhores se alfabetizando na educação de jovens e adultos. E aí, essa galera tá ali com uma força de vontade, mas qual é a hora de entrar para o mercado de trabalho qualificado, né? Então a gente consegue ali economizar um tempo, dar uma bolsa para aquela pessoa estar ao mesmo tempo estudando, se profissionalizando. Eu acho que é importante a gente fazer redes com a iniciativa privada para que a gente já coloque essas pessoas direto da escola, né? A gente já jogue para dentro dessas empresas parceiras, dentro do mercado de trabalho, com salário digno, né? Isso representa muita coisa, dignidade, comida na mesa. Você demonstra um conhecimento da realidade, da multiplicidade da realidade do cidadão, demonstra um conhecimento muito claro disso. Isso é ótimo para quem pretende representar uma população no lugar como a Alerj, numa casa como a Alerj. Agora, eu vou te fazer, não sei se você estava ouvindo o bate-papo que eu estava com o Bruno anteriormente, que já passaram diversos candidatos aqui, e você, como boa bicuda, com certeza ouve a gente aí em outros dias, e todos eles são quase que unânimes em falar sobre essas questões. Não com esse conhecimento de causa que você demonstrou, mas entendendo que conceitualmente, é importante que a gente tenha ensino de qualidade, horário integral nas escolas de ensino fundamental 1 e 2 e médio. Tudo isso eles chegam a um consenso, quase que unanimidade. Eu não encontrei pelo menos nenhum, né, o Vitor, nenhum dos candidatos veio aqui e falou: não, eu quero que o ensino seja ruim e que seja de meio período só. Não, todos eles foram quase que unânimes, com diferenças no conhecimento de causa ou naquilo que lhes toca diretamente. A gente percebe isso também muito claramente. Mas, independente disso, o conceito é unânime. E aí eu vou te perguntar, para quem está de fora e olha com um olhar crítico, porque eu tenho minha percepção, você também vai ter a sua, mas você candidato eu não sou. O que é que você entende dentro dessa circunstância de que se todo mundo fala a mesma coisa e concorda com tudo, por que já não é? É a pergunta que não quer calar, ninguém me responde isso. Até agora, se você responder, eu vou ficar muito feliz. Por que já não é, se todo mundo concorda que deveria ser? Importantíssimo, João, ser a pauta que você está trazendo, né? Maria Carolina de Jesus tem uma frase que ela diz que o Brasil precisa ser governado por uma mulher preta que já passou fome. Eu acho que o discurso ele é muito diferente da prática, né? A gente precisa estar muito atento, enquanto eleitor, né? Sobre isso. Acho que fica feio, né? Quem é que não concorda com a educação, mas quem é que faz pela educação? Né? É isso que é preciso a gente entender, assim. Nesse meu material aí de campanha, né, que tá na sua mão, você vê que eu não falo de proposta, eu falo do que eu já fiz. Então, assim, eu não tô falando de promessa. Tô falando dos lugares que eu tive a oportunidade de estar, o quanto eu já fiz para que a gente consiga caminhar por uma política de inclusão e etc. Eu acho que as pessoas que se propõem a ser candidatos, não dá pra gente ficar enclausurado num castelo, né? E falar um discurso que é senso comum. A gente precisa conhecer o Brasil profundo. E só quem conhece o Brasil profundo, Santa Cruz, Urucânia, Paciência, Rocinha, Pavãozinho. Porque, assim, é muito curioso falar, eu conheço favela carioca, né? A Rocinha, ela é completamente diferente do Cesarão, que é diferente da favela do Rodo, que é diferente da Congonha, que é diferente do Faz Quem Quer, que é diferente do Cajueiro, da Serrinha, enfim. É isso. Então, assim, a gente precisa ter essa circularidade para entender essas particularidades, né? Para ter essa empatia com os territórios, para ter essa empatia com o que as pessoas precisam, né? E aí, Jansen, respondendo a sua pergunta, eu vou te falar sobre uma ação que a gente fez na Secretaria de Educação no meio da pandemia, uma ação corajosa, né? Eu ouço a dizer. A gente foi muito criticado porque quando você é gestor, você precisa tomar decisões, né? E é isso. E uns vão gostar e outros não. A gente resolveu voltar com a aula, né, com as aulas, defender que a gente vacinasse todos os profissionais de educação. E aí eu não estou dizendo diretor e professor, estou dizendo profissionais de educação, é todo mundo que está dentro da escola.
né? É o gari, é o servente, é a merendeira. A gente vacinou todo mundo para uma volta segura às escolas e urgente. E depois a gente vacinou as nossas crianças quando foi permitido. E por que isso? Né? A escola é um lugar muito importante. Eu já mencionei a questão da alimentação, da denúncia de abuso, da segurança, além da criança aprender, lidar com o diferente. A escola é muito importante. Então, assim, eu tô falando de algo que... E aí eu, Carol, né? Eu acho que eu posso falar por mim. Eu tô falando de algo que eu já faço. Então o Brasil precisa tá nas nossas mãos, precisa estar nas mãos de quem faz, de quem realiza e que consegue fazer muito mais. Eu acho que o nosso erro disso não ter sido feito até agora, né? E aí, finalmente respondendo a pergunta, é que é um discurso muito bonito, é muito feio não dizer que a educação é prioridade, mas na hora que a educação precisa ser prioridade, né? A gente tira o dinheiro da educação para baixar o preço da gasolina. Diante do que eu estou te colocando, te propondo como provocação, que isso era uma provocação, era para você entrar mesmo nesse barco, a ideia era essa, eu quero continuar na questão da educação, porque o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que é a instância para a qual você está concorrendo, não só para municípios, você está do estado do Rio, portanto você vai ter que trabalhar para todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, ele é um dos estados cuja nota nas provas que nivelam o ensino no Brasil são as piores. Sim. Né? O Rio de Janeiro tem as piores notas do IDEB. O que pode ser feito em termos de qualidade? Que aí eu já não estou falando mais nem de horário de aula, tempo dentro da escola, nada disso. Estou me referindo ao que é fornecido, como o que é entregue para os nossos alunos em termos de qualidade de conteúdo. Nós temos aí um binômio, na verdade, causando essa nota ruim, né? Pouco conteúdo, ou um conteúdo fraco, ou um conteúdo pedagogicamente mal preparado e um corpo docente, né? Sim. Corpo discente, na verdade. Docente. Discente, tá. O corpo discente, também desestimulado, mal alimentado, desinteressado do futuro. A gente está concorrendo com redes sociais, né? Pois é. Então, como é que a gente desfaz esse binômio para melhorar essa questão? Porque se você resolve o problema do corpo docente, tem o problema do corpo discente. Se você resolve do discente, tem o corpo docente. Como é que resolve esse embrulho? É um conjunto, né? Educação é um conjunto, assim. Eu acho que é importante a gente ressaltar que os professores do Estado, né? E eu tô falando de professor 40 horas, por exemplo, que é dedicação exclusiva à escola que trabalha. Ele ganha 50% a menos do que um professor do município. Então, assim, eu acho que a remuneração, né, para que esse professor consiga ficar integralmente na escola, não precisa fazer bico, tá em escola particular, empreender, enfim, se deslocar, né? A gente precisa remunerar melhor esses professores estaduais, né? Eu acho que a gente tem uma questão também nas escolas estaduais, que é a questão das estruturas. As nossas escolas estão muito devastadas, então a gente precisa de um processo de revitalização dessas escolas, que é importantíssimo, né? Se a gente está falando de uma educação integral também, Jansen, de uma educação profissionalizante, eu acho que isso é algo que atrai os nossos alunos. E aí a gente também já resolve grande parte desse problema dos discentes, né? Porque uma das coisas que eu defendo muito é a revitalização dos CIEPs. E não só revitalização do CIEP, da sua estrutura, que ele continue tendo a educação que tem hoje, não. Né? A gente precisa do conceito do que é CIEP, né? Assistência odontológica, assistência médica, agente cultural, lazer, aula de natação, de esporte dentro da escola com uma educação integral, café da manhã, almoço, lanche, janta. Então, assim... Até hoje a gente não consegue entender, desculpe de interromper, já te interrompendo, a gente não consegue entender por que em algum momento na história eles foram descontinuados. O meu pensamento se a gente tivesse o CIEP, como não seria o nosso estado hoje? Assim, eu acho que a gente teria uma redução, né, de violência muito grande, que é fazer realmente a violência, porque a violência se combate com políticas públicas que não necessariamente são policiais subindo morro. Né? É importante a gente saber isso. E aí eu concordo muito com essa coisa, eu acho que isso já atrai o aluno, né? Se você está profissionalizando, olha, isso aqui vai te preparar para o futuro.
né? Você está falando por que você precisa de uma educação, você está sendo muito propositivo. Pois é, mas Jansen. deixa eu te falar uma coisa, eu vou me permitir ser Sim. ainda mais informal com você, já que você Claro, faz parte da por casa, favor. então a gente não precisa ter nenhum dedo com você. É isso. A sensação que eu tenho, Carol, é de que a nossa necessidade vai um pouquinho além disso, sabe? Eu venho numa jornada, o Vitor acompanha aqui, toda vez que eu começo o programa eu falo muito, e uma das coisas que eu tenho falado de forma recorrente é a grave crise ética, né, e até de caráter que a gente vive no Brasil inteiro. E eu tenho que particularizar isso no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, no bairro em que eu moro, porque é onde eu existo, e é onde eu vejo de forma mais direta, no convívio com as pessoas, que isso tem graçado a nossa sociedade. Mas é claro que isso atinge a todas as instâncias do país, até do mundo também, que a gente tem visto isso acontecer em outros lugares do mundo também. Mas o outro problema do mundo é com eles, eu não posso resolver tudo. Mas aqui no meu lugar, no meu cafofo, no lugar onde eu moro, eu preciso gritar, né? Eu preciso gritar. Você é a prova, né, personalizada de que quando a gente tem vontade de realizar alguma coisa na vida, independente das circunstâncias ou da sorte que tem, luta contra isso, vai à frente e, não obstante a toda circunstância paralisante, desestimulante, você foi ao fim até conseguir chegar. Hoje é uma doutora em história, ainda que todos os prognósticos da história da sua vida pudessem dizer assim, a Carol não vai chegar a lugar nenhum. Né? A realidade da sua vida, de seus pais, a luta que eles tiveram, tudo. Quem olhasse de fora, ele dissesse, essa menina não vai ter futuro, essa menina não vai chegar a lugar nenhum. Eu estou diante de uma mulher preta, que teve uma vida difícil e que é doutora. Então, de cara, a gente percebe o seguinte, as circunstâncias são desestimulantes? São. As circunstâncias são aviltantes? São. Mas elas não são determinantes. Porque senão teriam determinado um futuro diferente para o seu, que você não aceitou. Você não aceitou e lutou contra isso. Tá? Então, isso demonstra que ainda é possível termos pessoas diferentes lutando para ter uma vida melhor. E hoje nós não temos isso na grande maioria da sociedade carioca e do estado do Rio de Janeiro, por diversas condições, mas também porque não falamos disso. Sabe o que acontece? Eu tenho medo de que a gente passe o tempo todo vitimizando todo mundo e a gente não fala do seguinte, pô, acorda, pô, levanta, tá ruim pra caramba, mas o teu pai deu o jeito dele. Só você pode mudar, né? Tá ruim, mas muda. O teu pai deu o jeito dele, tua mãe deu o jeito dele e fez a Carol aí na minha frente. Olha a Carol aí, doutora, preparada, né? Teve todas as dificuldades do mundo, teve que atravessar a barca em Niterói, porque ninguém vai na UF a nado, né? Então é barca, é sair tarde de lá, às vezes chegar lá e não ter o que comer, passar o dia inteiro. Eu sei como é que a vida é assim mesmo. E você enfrentou, apesar de tudo e de todos, você tá aí. Eu acho que a gente precisa começar a criar, em vez de processos de vitimização, processos de exemplificação do que dá certo. Botar pessoas num determinado lugar e dizer, olha onde chegaram. É possível, né? É possível começar a trabalhar com exemplos de vida bem-sucedida, e que não foi uma vida bem-sucedida porque nasceu em berço esplêndido, não. É porque lutou, brigou, batalhou, teve que arrancar leite de pedra, né? Você é um ótimo exemplo disso. Sim. Então, eu tenho a sensação de que a gente não trabalha isso nem na educação. Porque nós temos a mania horrorosa de pichar as pessoas que dão certo. Daqui a pouquinho, Carol Guedes se torna uma grande política, vai adiante, tem uma vida boa, e aí daqui a pouco vamos dizer assim, também com a vida que ela tem, ninguém sabe da luta que tu teve. Mas nós temos o hábito de desmerecer a conquista dos outros. Isso é um comportamento nosso como ser humano, como sociedade. A gente precisa começar a brigar contra isso, porque é assim que a gente vai tirar o menino do desestímulo. Não é só dando para ele melhores condições, não. Lógico que tem que dar condições, senão ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai ficar com a tesão de ter alguma coisa e não vai ser nada, né? Tem que dar condições. Mas também tem que começar a estimular o brio próprio, a vontade de ir adiante, de se tornar uma pessoa como você, se tornar uma pessoa como tantos outros exemplos que a gente tem aí, aos borbotões.
Tem uma porção de bons exemplos aí, graças a Deus, na sociedade, só que a gente não utiliza. Eu acho que a gente discursa pouco nisso, entende, Carol? Eu acho que a gente precisa começar a dar esse discurso. Eu não sou candidato, tá, gente? Quem tá me ouvindo aí, o candidato está na minha frente. Mas é que eu quero impregná-la, eu quero inocular você com esse vírusinho do trabalho como exemplo. Porque você, Carol, começar a trabalhar mais a questão do exemplo. Porque você não é só a pessoa que luta por melhores condições de educação. Você é a pessoa que pode lutar para que pessoas façam como você fez. Sim. E eu acho que você tem que se apoderar disso, né? Olha, eu fiz aqui assim e você pode também. Vamos fazer juntos? É isso, Jansen. Esse eu concordo muito com você, né? Acho que uma coisa caminha junto com a outra. A criação de oportunidades, que é a função do Estado, né? Por óbvio. Então, assim, a criação de políticas públicas que permitam... Isso tem que existir, né? Isso, que as pessoas, né? Cheguem em algum lugar, porque assim, a luta dos meus pais, por exemplo, para criar oportunidades que o Estado não criou, sim, né, é algo que é desleal. Teve que ser o Estado quando o Estado não estava. Isso, abdicar, né, de muitas coisas em prol da minha educação, que eles entendiam que era um bem maior. Então a gente precisa, enquanto Estado, gerar essas oportunidades. Por outro lado, essa questão do empoderamento dos nossos jovens, primeiro que eu acho que bons exemplos nos permitem sonhar, né? Nos permitem ver que, olha, é algo que eu falo muito, assim, eu tenho muitos jovens que chegam até a mim, né? Jovens pretos, periféricos, favelados, que falam, olha, eu quero ser igual a você. E pais, né? Você é uma inspiração. E pais falando, cara, eu quero que meu filho seja igual a você. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente mostrar bons exemplos para que essas crianças sonhem, né? E aí, Jansen, eu queria comentar um projeto que eu faço aqui em parceria com o Igor, que também é meu parceiro aqui da Rádio Bicuda, que chama Trilhas Identitárias. Né? A gente leva pessoas notáveis nas escolas da Rede Municipal de Educação. Muito com esse objetivo. Olha, essas pessoas saíram desse mesmo lugar que você, né? E olha onde elas chegaram. A gente levou a Flávia Oliveira, jornalista da Globo, na escola que ela estudou em Irajá, né? Naqueles conjuntos de Irajá, no IPAS. A Flávia é espetacular. Flávia, né? E a vida da Flávia é essa, né? Filha de uma família comum, de uma mãe solo. A gente levou a Tereza Cristina também, Vicente Carvalho, numa escola que ela estudou. Os jogadores de futebol, o Igor vai saber falar o nome, porque eu não sei de nenhum. Mas assim... Levamos uma galera lá na Cruzada, em Botafogo, alguns saíram de lá. Esse trabalho de empoderamento é um trabalho que assim, a gente vem muito fazendo para que os nossos jovens enxerguem que pessoas que hoje estão ocupando lugares, né, na sociedade, que muita gente gostaria de ocupar, vieram do mesmo lugar que eles, dentro de uma escola pública. Isso pode ser uma iniciativa curricular. Pode fazer parte do currículo. Semana do profissional. Então, eu queria até comentar. Gênero, né? Porque na minha época, desculpa te interromper, na minha época tinha isso. A gente recebia o bombeiro, o guarda, aí vinha falar do que era ser policial militar, ou vinha falar do que era ser bombeiro, contava de como fazia. Os profissionais iam se apresentando e a gente saía da aula assim, eu quero ser bombeiro da cavalaria do exército da aeronáutica, porque a gente queria tudo ao mesmo tempo. Porque aquilo tudo inspirava a gente de uma maneira encantadora, exatamente encantadora. Falta, você usou a expressão perfeita, Carol, falta a gente passar para a nossa juventude encantamento pela vida. Eu acho que a gente hoje passa muito mais uma desesperança, né? Não só pela circunstância, mas pela própria realidade que nos atinge, a gente passa muito mais desesperança do que encantamento com a vida. E aí, nesse aspecto, é claro que por mais que a gente venha a até dar alguma possibilidade, alguma condição, alguma circunstância favorável, a desesperança leva ele para o lado contrário. E a pior coisa, né, que poderia existir, quando você falou da coisa do extracurricular, né, do que seria extracurricular, mas está dentro do currículo, Jansen, eu concordo muito, assim, anteriormente na pergunta, né, você tinha falado sobre as provas que trazem os dados da educação do Rio de Janeiro. A gente não bateu a meta que a gente deveria bater esse ano, né? A gente está abaixo na nota. E mesmo quando a gente bate, é no limite, no limite, né? No talo. A gente está abaixo da nota do IDEB, mas eu acho que é importante a gente trazer uma outra reflexão, assim. É justo, e será que é um método eficiente de avaliação
a gente trazer uma única prova, né, para avaliar o Brasil inteiro, com todas as suas particularidades? E aí eu te falo enquanto professora, né? E de história. Tipo, eu chego em sala de aula, eu falo sobre Revolta dos Malês, que foi, né, uma revolta importantíssima que aconteceu em Salvador, com escravizados muçulmanos à frente. As crianças do Rio de Janeiro não sabem. Porque isso não faz parte da grade curricular, não é... Os territórios, eles têm muitas particularidades, né? Até o vocabulário que você vai botar numa prova. Por exemplo, para uma criança do Rio Grande do Sul, essa mesma prova você aplicar no Acre, em Salvador... É muito doido. É porque o currículo já é mal feito, Carol. O currículo é mal porque feito. Porque tem que ser História Geral do Brasil e História Regional. É isso, João. Mas você sabe o que você esquece também quando você aplica uma prova dessa? Você esquece do extracurricular, que também é ensinamento. Você esquece, por exemplo, o quanto uma criança gera de memória afetiva num projeto como Trilhas Identitárias, o quanto se empodera ela, ver a Flávia Oliveira, a história da Flávia Oliveira, etc. Isso não vai estar numa prova que ela vai fazer. Visitar um museu. Visitar um museu, um projeto de cinema, né? Tem uma coisa que é muito importante. É lei que o audiovisual seja implantado dentro das escolas. Isso não é uma lei que não é cumprida. Então, assim, a gente tem alguns professores que remam contra a maré fazendo isso, né? Agora, você imagina... o que um aluno absorve, né, fazendo um filme, por exemplo, roteirizando um filme, dirigindo, gravando, sendo o próprio ator do seu filme, a experiência de ir a um cinema, que muitos desses alunos nunca foram a um cinema. Então, assim, normalmente é esse primeiro passo que esses professores fazem, porque como é que você vai mandar o cara fazer cinema se ele nunca foi num cinema? Mas olha que experiência riquíssima, que você não vai medir numa prova. Verdade. Né? Então, assim, o primeiro lugar é que eu acho que a gente precisa pensar. Eu acho que tem que ter um método avaliativo, né? Porque a gente só cria até objetivos de avanço. Se a gente tem um método avaliativo de onde a gente está e para onde a gente quer avançar. Mas eu acho que a gente precisa pensar em métodos mais plurais, que enxerguem o Brasil. No nosso Rio de Janeiro, né? Eu tô falando nível de município. A gente já tem realidades discrepantes. A gente tem Rocinha e São Conrado, né? No mesmo lugar, longe. Cantagalo e... Ô, Carol, eu trabalho indo a vários municípios do estado do Rio de Janeiro. E a coisa de umas 4 ou 5 semanas, eu fui realizar um trabalho em Miguel Pereira. Sim. Né? E aí, quando cheguei, saltei do carro, fui atravessar a rua que eu queria tomar um café. A cidade ainda começando o seu dia, as pessoas despertando. Aí eu cheguei, vinha um carro, eu cheguei na calçada e eu parei esperando o carro passar, como todo bom carioca faz, né? Vamos aguardar o carro passar. Quando o carro estiver passando, a gente começa a atravessar. A gente nem espera o carro acabar de passar, a gente começa a atravessar. Mas eu esperei o carro chegar. O camarada parou. E aí, em questão de segundos, assim, eu fiquei parado, ele também parado, um olhando para a cara do outro. E eu pensei comigo, né? Esse idiota não vai passar porque eu quero atravessar. Ele deve ter pensado assim, esse imbecil não vai atravessar porque eu quero passar. Porque lá, por uma questão de educação local, o carro para as pessoas passarem, porque a prioridade é do pedestre, diferente daqui. Olha a diferença de cultura, de percepção de vida entre Rio de Janeiro e Miguel Pereira. Nós estamos falando de um lugar de 150 quilômetros daqui, perto, ou menos até. Uhum. Né? A visão já é diferente. Então, o que você está falando em termos de adequação, não há dúvida que a gente precisa realmente medir isso de forma localizada, com maior senso de adequação. De qualquer forma, o que é nivelável, o que é de conhecimento comum, aquilo que precisa ser geral, nós também falhamos muito, porque, por exemplo, em português e matemática, que depende da localidade, as nossas notas são ainda piores, porque ainda a gente ainda melhora um pouquinho no conhecimento geral, no chamado antigo estudos sociais e tal, a gente ainda consegue. Matemática e português, a nossa turma está triste, e isso é nivelável, né? Então, a nossa educação está muito ruim. Agora, você tocou num assunto, você falou uma frase que é a que eu venho brigando o tempo todo aqui. Você falou assim, já está na lei, mas ninguém aplica. E aí eu vou chegar no ponto do calcanhar de Aquiles do deputado estadual. Porque você, como deputado estadual, vai poder legislar, mas não vai poder realizar, porque não faz parte do trabalho. Mas vou poder fiscalizar. Sim, não tem dúvida. É aí que eu quero chegar, é aí que é o tendão de Aquiles. Nós temos aqui alguns candidatos a diversos cargos de concorrendo agora, mas tem um em especial que me irrita profundamente, que ele diz assim, o Rio de Janeiro está abandonado. E eu me pergunto, toda vez que ele faz essa pergunta, toda vez que ele faz essa frase, fala essa frase, eu pergunto por dentro. E tu estava onde, miserável?
que você, como presidente da casa, até durante todo esse tempo nada fez? Vai. Chegar e dizer na campanha que o Rio de Janeiro está abandonado, e ele estava onde enquanto o Rio de Janeiro estava abandonado, se ele era o cara responsável por tudão, pela casa que tu quer entrar? Onde estava ele? E aí eu pergunto, cadê os nossos nobres políticos? Estava onde? Quando eles começam a reclamar aqui, quando conversam comigo, de que a coisa não acontece. Estava onde? Está dormindo? Estava no sono da Covid? Sei lá, em algum lugar estava, porque para dizer que ninguém fez nada e ele estava lá, né? Então, há um calcanhar de Aquiles agora para você, que vai ter que enfrentar. Se entrar, não bastará fazer lei, até porque muitas das leis que você está dizendo até que seria importante existir, algumas em parte já existem, mas não são cumpridas, não são realizadas. Como fazer isso funcionar? Como dar força à fiscalização de deputados hoje apequenados diante do poder do executivo local? Eu acho, Jansen, que essa Pergunta de milhão? Pergunta de milhão, assim, e talvez essa seja uma responsabilidade mais do eleitor, da bancada, sim, que vai votar, né? Porque, assim, esse fortalecimento desses deputados novos que estão chegando sozinhos, dessa renovação política, é um com o outro. Então, assim, é um fortalecimento de rede. Então, talvez... que vai ter que interdepender, né? É isso. Inclusive de partido. Vai ter que dar o braço, não importa onde você seja, vamos fazer valer o trabalho da gente aqui. É isso, né? Quem quer fiscalizar, quem é ético, quem quer trabalhar, independente das diferenças que sempre vão existir, né? A política é diálogo. É lógico. Então, assim, a gente só consegue avançar com diálogo. Então, acho que isso depende muito do eleitor, de votar em bons projetos, nessa renovação e etc., para que a gente avance. Mas também da nossa boa vontade, você tocou num negócio que eu falo muito, assim, eu tenho muita pergunta, Jansen, se eu vou conversar com alguém da saúde, mas qual a sua proposta sobre a saúde? Quando você está em campanha, você precisa nichar, né? Você precisa direcionar para um público. Então, assim, o que transformou minha vida em educação é sobre a educação que eu falo a todo momento. Eu nem tenho propriedade, né? A não ser como consumidora do SUS, eu e minha família, para falar sobre saúde pública, por exemplo. Mas, assim, o que é importante lembrar é que os deputados, eles legislam, né, e fiscalizam sobre todos os assuntos. Então, assim, óbvio que sem propriedade eu não vou criar uma lei sobre tal coisa que eu nem sei, né, a fundo, não tenho uma propriedade a fundo de criação de um projeto de lei para falar. Mas, assim, eu vou votar em alguém que vai falar sobre aquilo. Né, eu vou fiscalizar, por exemplo, o Witzel, né, que era o governador do Rio de Janeiro e assume Cláudio Castro como vice-presidente agora. O vice foi o primeiro governador impeachmentado, né? E por quê? Assim, por conta da fiscalização dos hospitais de campanha. Ele foi o primeiro impeachmentado, os outros foram só presos. Os outros só foram presos, só isso. Mas, assim, é muito importante que a gente... E o impeachment em tempo recorde, né? Foi muito rápido. E por conta do trabalho da Alerj, da fiscalização. Isso é uma coisa que eu falo muito, assim. Hoje, 60% das pessoas ainda não escolheram quem vai votar para governador e 70% não escolheram quem vai votar para deputado, né? O quanto esses cargos também são importantes, assim como presidente. São muito importantes. E muito mais Nesse importantes. Momento, eu venho falando aqui no programa, diuturnamente, que deputado federal, deputado estadual, senador, tornou-se um cargo de suma importância. Até porque nós estamos vivendo uma realidade política no Brasil em que temos um parlamentarismo de fato, ainda que não de direito. Então, o presidente está podendo muito pouco, o governador deveria estar podendo muito pouco, à medida que o poder está efetivamente na mão do legislador. Foi assim que nós constituímos a nossa nação. Então, é necessário que a gente tenha atenção, porque senão nós vamos eleger um Congresso Nacional, uma Casa Legislativa estadual, que vai manter, né, no caso do federal, o presidente refém, né, o executivo refém, independente de quem seja o presidente, qualquer que seja o presidente eleito, vai ficar refém dessa Casa Legislativa, né? Já está refém do judiciário, vai ficar mais refém ainda do legislador. Então imagina que a bagunça que vai ser. E no caso do estado do Rio de Janeiro, particularmente falando, não temos um governador refém, mas temos uma casa legislativa apagada, apequenada, fraca, né?
que não faz valer o seu poder de fiscalização, que a gente precisa trocar, precisa refrescar, para que ela volte a ter força para que os poderes se equilibrem também na instância estadual. Executivo, legislativo e judiciário estejam pares, né? sejam concomitantes no exercício de seus poderes, de suas particularidades, para realizar uma boa legislação, um bom governo, para a gente viver um pouquinho melhor, porque tá ruim viver aqui. Com certeza. Tá difícil. E é o que você fala, assim, eu gostei muito da sua fala, tá ruim viver aqui, mas o que a gente tá fazendo, né? Por isso, assim, porque isso também é uma responsabilidade coletiva. E tem que cobrar de quem tá lá. É isso, eu tô panfletando, assim, na rua, a quantidade de gente que fala, tipo, eu não vou votar em ninguém e tal. E aí, para economizar meu tempo e conseguir um outro voto, né, o certo era eu passar. Mas, assim, enquanto cidadã, eu me recuso a falar isso. Eu sempre volto e falo assim, você está satisfeito com o que está acontecendo? Então, assim, isso é uma democracia, é um dos poucos momentos, né, em que há uma equiparação de um homem branco rico com uma mulher preta, favelada, pobre, mãe solteira. Esse voto, ele tem o mesmo valor. Então, assim, você vai desperdiçar uma das únicas ocasiões em que você se equipara à nata da sociedade, por exemplo. Isso é uma coisa que o voto de um milionário, né, vale o mesmo que o nosso. Então, assim, eu acho que é uma situação que não dá para desperdiçar. Não dá para desperdiçar na situação que a gente está, né? Não dá para se acomodar. Foram muitos anos de luta, né, pra gente conseguir o direito do voto. Assim, o voto feminino, por exemplo, é um voto de 1934, é muito recente. Por isso que eu defendo também até uma educação política dentro das escolas, porque a nossa democracia é recente. Que nós desfizemos, né? Porque nós tínhamos isso, a nossa democracia. Eu fui ensinado sobre política dentro da escola. Dentro da escola. Isso acabou, né? Isso acabou. Mas deixa eu te falar, deixa eu fazer um gancho na sua fala, no que você diz é o único momento em que nós temos a oportunidade de termos o mesmo poder das elites e tal. Vou te dar um dado que eu também fiquei impressionado quando descobri, quando comecei a perceber, porque ninguém veio me dizer especificamente, mas eu percebi. Essa nata, essa elite de que você fala, também já começou a ser atingida. O estado de coisas está tão ruim que para eles também não está bom. Jansen, não tá bom. Já não está bom. Eles estão presos, eles estão encarcerados, não tá bom pra ninguém. É hora de se irmanar, de se juntar numa direção única para solução, para ser bom para todo mundo. É isso. Porque a coisa tá ruim para todos. Quem tem dinheiro tá enclausurado, com segurança, né? Preso, privado de realmente ir e vir. E quem é pobre tá com fome. Não tá bom para ninguém, isso. Verdade. Né? E aí a gente não vota ainda, né? É isso. E essa eleição é uma eleição muito importante, é uma eleição crucial, uma eleição de decisão. Pode é uma eleição. Um divisor de água. É isso, é uma divisão que a gente pode. E é uma eleição, você trouxe muito bem isso. É uma eleição em que a gente precisa votar em conjunto para que as ideias sejam iguais, né? Para quem está votando de presidente, entender, e para governador, entender quem são as suas bases de federal, de estadual, quem vai votar igual, quem vai caminhar junto, porque senão a gente também tem um país que não anda. Entender o que faz um deputado estadual e o que faz um deputado federal. Isso é um dado muito simples que as pessoas não sabem, né? E eu sei que não sabem até pelas sugestões que chegam até a mim, tipo, mas meus pais são camelôs, né? Então uma galera me pergunta, tipo, tá muito ruim, trabalho informal e tal, como é que a gente regulariza as barracas? Falo, gente, isso é uma pauta que eu defendo muito, porque esse é o dinheiro que me sustentou a vida inteira. Eu sei que se chover, meus pais não vão trabalhar e não vai ter comida. Tipo, sabe? No dia seguinte vai fazer mó sol, aí vai fazer uma semana de sol e vai ser muito bom, a gente vai comer carne. Então, assim, eu entendo esse lugar, mas, por exemplo, as pessoas não sabem que isso é uma pauta. Eu falei, cara, a gente precisa, né, cobrem quem vocês votaram para vereador e tal. Olha, na Câmara a gente tem um e-mail de todo mundo, tá lá público, manda um e-mail, vê como é que a gente faz isso, sabe? Existe uma Secretaria de Ordem Pública, as pessoas não sabem a competência dos poderes. Então, assim, a gente precisa, né, tá na hora da gente estudar. Verdade. Ô, Carol, eu quero te deixar aí à vontade com 2 minutos para você falar o que você bem entender. 2 minutos é só, pode falar número, pode falar o que você quiser. Agora, nesse momento, não tem problema. Você diz o seu número, o que você quer, quais são as suas pretensões. Agora o momento é livre. Você tem 2 minutos, 3. Vou dar uma lambujinha, afinal de contas, da nossa coleguinha, né? E depois eu quero te fazer uma proposta indecorosa na frente de todo mundo. Com certeza.
Gente, eu quero dizer que é possível fazer uma política ética e transparente no Rio de Janeiro. Uma política baseada em morais e princípios. Uma política que tem a nossa cara, que tem a cara do Rio de Janeiro, que é 60% feito, né, composto de mulheres pretas. Mas de mulher, a gente precisa ter uma mulher preta que saiba para onde vai, o que fazer, que seja preparada para isso e que já faça alguma coisa. Eu não tô falando sobre promessa, eu tô falando sobre alguém que já faça alguma coisa. Esse alguém sou eu. Carol Guedes, 55121 para deputada estadual. Eu quero fazer um convite para vocês. Quero todo mundo aí abrindo o celular, entrando no Instagram e digitando @soueucarolguedes. Lá tem todas as minhas pautas, todas as minhas propostas, tudo que eu fiz quando estive na Secretaria de Educação, com um projeto de distribuição de absorvente para as meninas da rede. Muitas meninas faltam às aulas por não ter acesso a absorvente no Brasil, né? Esse é um dado muito cruel. As meninas faltam em média 70 dias de aula por não ter acesso a absorvente, apenas por um processo natural e biológico dos seus corpos. Então, a dignidade menstrual, por exemplo, ela é muito importante. Esse foi um projeto que a gente tocou aí com maestria, distribuindo mais de 13 milhões de absorventes, impactando a vida de mais de 164 mil alunas, né? Você de Madureira aqui, adjacências, que já foi na terça gratuita do Planetário. Essa foi uma criação minha, porque a gente precisa levar a Zona Norte, a Zona Oeste para esses espaços de cultura, de lazer, o direito aos equipamentos públicos que são nossos. E fica aqui o meu recado, meu convite para que você me conheça. Eu sou Carol Guedes, meu número é 55121 e segue lá nas redes. Sou eu, Carol Guedes. Obrigada, Jansen. Muito bem, e agora eu vou fazer um convite à colega Carol Guedes aqui da Rádio Bicuda. Independente do resultado das urnas, eu quero você no meu programa, de vez em quando, falando exatamente sobre educação e sobre história, porque eu tenho um projeto da gente fazer um dia na semana falando uma espécie... Existe um programa já na Rádio Senado chamado Na Trilha da História, muito bem montado, espetacular e tal, mas eu não quero reproduzir por um simples fato. Eles trabalham num nível de informação histórica que eu quero ir mais um pouco abaixo, eu quero ir mais no detalhe. Eles fazem assim, eles viajam um pouquinho mais alto, né? E eu quero viajar um pouquinho mais no detalhe, sem pressa. Então eu quero descer detalhes e quero esse projeto. Pô, eu tenho uma doutora aqui dentro da equipe, né, da rádio. Então, por favor, a partir do dia 3 de outubro, dia seguinte... Vou marcar, é isso. Independente, mas eu me tornei deputado estadual, azar o seu. Vai ter que me dar um tempo dentro do seu cronograma, da sua agenda de semana, porque eu quero você com o maior prazer para fazer a nossa trilha da história. A gente vai criar um nome depois para isso, mas vai ser uma coisa muito, muito parecida, mas com uma veia um pouquinho mais larga, uma bitola um pouco mais grossa, para a gente trazer cultura e conhecimento histórico para a nossa população, que eu acho que falta muito isso. A gente trabalha pouco a história do nosso país, que é riquíssima, e a gente fala tão pouco, a gente ensina tão pouco, a gente empodera tão pouco as pessoas com as suas próprias histórias, as histórias que fazem parte e dos nossos bairros aqui adjacentes da rádio, né? Temos bairros históricos. O próprio Vaz Lobo é riquíssimo de história. Riquíssimo, Marechal, o primeiro bairro operário. É um bairro de passagem que ninguém sabe do que já foi aqui, né? Um lugar comercialmente importante, de passagem importante, logisticamente vital para esse município do Rio. Pouca gente sabe disso, né? Nós estamos aqui a 50 metros do Cine Vaz Lobo, um dos cinemas mais importantes da região. Você sabia disso? Tem um cinema aqui. Pois é, o Vitor tem quantos anos você tem, Vitor? Eu tenho 23 e eu não sabia disso. Mas é isso, gente. 23 anos, não. Mas acontece que o Vitor tem 23 hoje, daqui a pouco ele vai ter 43 e vai continuar aos 43 sem saber qual a importância da região de Vaz Lobo. Quer dizer, se a gente não ensina as nossas crianças, a nossa história morre, né? Nossa história morre, exatamente isso. Ontem me passaram, só para terminar, desculpa Nada, imagina. Você está com horário. Ontem me passaram um link de uma pessoa ensinando que a bandeira do Brasil, que você aprendeu na escola, que o verde representa a mata, que o amarelo, o ouro, não sei o quê, e que na verdade não é nada disso, que o verde é da família de Orleans de Bragança, o amarelo da família de Augsburgo, que é da rainha da Imperatriz Leopoldina e tal. Aí eu fiquei olhando aquilo tudo, a pessoa me passou isso como uma demonstração assim, olha o que eu descobri. Eu falei, caramba, eu sempre soube disso. Eu sempre soube. Agora, por que eu sempre soube? Porque a minha bagagem estudantil foi outra.
Mas a bagagem dela já foi outra. Por que já foi outra? Porque exatamente a história não foi contada, a versão real foi trocada por interesse, por exemplo, da República, e a informação real, né, imperial, na verdade, ficou para trás, apagada pela narrativa da República. Como diz o Samba da Mangueira, a história que a história não conta. A história que a história não conta. Não contamos a história, a população perdeu o conhecimento. Um dia eu falo mais para os nossos ouvintes sobre isso, porque